Então, boa noite para todo mundo, para quem tinha chegado já, para quem chegou depois, para quem vem chegando, mais uma aula de hoje. Vamos aproveitar o gancho da última aula das migrações para poder falar dos conflitos no Oriente Médio. Então, além daquele vídeo, né, que eu tinha passado para vocês, para poder fique mais explicativo sobre a guerra na Síria, hoje eu vou explicar um pouco mais da continuidade, a partir também do que surgiu de dúvida, né? Foi bom até trazer esse tema que eu vi que surgiu bastante dúvida, bastante questionamento. Então, assim, explicar algumas coisas, espero que fique compreendido, né? Assim, do que surgiu mesmo, assim, de demanda e do que é importante estar falando sobre esse conflito. Aí a gente vai falar também sobre o conflito na Israel e Palestina, tá? Um conflito bem complexo, assim, que envolve muitos fatores. É muito longo, é de muitos anos atrás, né, assim, envolve vários grupos étnicos, vários grupos religiosos, muitos interesses, outros países externos que se intrometem, né, por estar de olho, né, por ter seu próprio interesse, assim também como é na questão da guerra da Síria, né, que vocês já tiveram uma noção de como que é. Vocês estão vendo minha tela? Por favor, dá uma confirmada aí. E estão me ouvindo bem também, se o áudio está bom. Show de bola. Então, vou começar aqui. Essa é a nossa apresentação de hoje. Aqui é o Oriente Médio. Lembrando que eu não tenho acesso ao chat, mas ele fica gravado, que acontece lá. E, por favor, quem tiver dúvida, abre o microfone e faça a pergunta. Ou se a pessoa tiver com problema no microfone também, que pode acontecer, alguém, né, fica encarregado de ler ela no chat para poder trazer, para a gente não perder o fio da meada e já poder estar explicando, né? Poder, ali no calor, poder falar o que é e não ficar acumulando, porque é muito complexo, envolve muita coisa, como eu já falei, tá? Esse aqui é o mapa do Oriente Médio. O Oriente Médio é essa porção do território asiático que fica aqui entre a África, né, entre a Europa, também entre a Ásia, né, tá na Ásia. Pega aqui uma parte do Egito, como vocês estão vendo aqui no canto, que está até assim dizendo que é a parte asiática. A Turquia, que tem uma parte também, está na Europa, tá? E aqui é o berço, né, das civilizações mais antigas, para quem não sabe. Os povos mais antigos surgiram aí, as civilizações, né? Não os povos, mas as civilizações, tá? Então, isso aqui é o que a gente vai falar hoje. Começando com a guerra síria, né? Quais que são as motivações, o que provocou, né? Você já tem um pouco de noção do que é, mas nós vamos explicar um pouco mais hoje, tá? Então, a guerra síria, ela surge, né, com a Primavera Árabe. Foi uma série de manifestações por parte do povo, né, a população que foi às ruas se organizando por meio das redes sociais. Então, as redes sociais, aí, o cyberespaço como um elemento importante para articulação entre as pessoas, né, e entre as pessoas que são oprimidas, né, por um governo autoritário. É governo esse que está no poder desde 71. Aqui é tanto tempo, né, de 71 a 2000, que até parece que foi o ano que o cara nasceu e morreu, né? Mas não, na verdade, isso aqui é o ano só que esse maluco aqui, o Hafez al-Assad, pai do Bashar al-Assad, que é o atual presidente da Síria, ele ficou aqui no poder por esses 29 anos. E agora já são 20 anos do filho dele, né? É uma ditadura estilo quase como se os caras fossem rei, né? Autoritário, passa de pai para filho. E essas manifestações, né, que ficou chamada de Primavera Árabe, falando mais uma vez, elas provocaram, né, não foi só na Síria, foi em todo ali o mundo árabe, por isso Primavera Árabe, e provocou a derrubada de governos autoritários, não foi o caso da Síria. A família al-Assad permanece no poder até hoje, e a gente vai ver por quê, de que forma, como que foi essa né, esse objetivo de se manter, quem que apoiou, quem que não apoiou, quem que guerreou, com quem que lutou contra, tá?
Aqui uma foto dessas manifestações que mobilizaram muita gente na capital síria, tá? Foram, né, nas grandes cidades sírias, né, também como estava falando que tiveram as manifestações também em outros países, Líbano, Egito, o norte da África, que é árabe, e também os países árabes da Ásia, ali do Oriente Médio, tá? Então, né, o que aconteceu? Após os protestos, né, a organização da população, o governo reprimiu com muita violência, né? E aí o que se tem estimado de números, né, o que se tem de registrado é cerca de 400 mil mortos nesses anos de guerra civil na Síria, tá? Isso começou, foi em 2011, beleza? 2010 começaram, no final de 2010 começaram os protestos, 2011 começou a guerra. Oi, alguém chamou, não? Não. Ah, então tá. Vou continuar aqui. E, né, uma crise humanitária muito grande, a maior desde a Segunda Guerra Mundial, o maior deslocamento, né, de pessoas provocados por uma guerra desde a Segunda Guerra Mundial, tá? E, né, foi esse êxodo aí de 11 milhões de pessoas, entre os 25 milhões que é a população da Síria. Fora também o número de feridos muito grande e, como vocês veem aqui também, crianças recrutadas para a guerra, número muito grande também. E aí, com essa repressão, tiveram alguns grupos de autodefesa formados pela população que se organizou, se armou e criou esses grupos que ficou chamado de rebelde, tá? Além disso, né, tem os grupos, o ISIS, né, que é o Estado Islâmico, que é um grupo que luta contra todo mundo e contra todos, porque eles são radicais, extremistas, né, islâmicos, ou seja, são a cultura muçulmana e são extremos, né, diferente dos rebeldes que tem grupos que são mais de caráter islâmico, outros mais sírios. A gente vai ver o que é cada uma dessas coisas, que às vezes a gente faz confusão, tá? Mas a gente tem também grupos de rebeldes que integram vários grupos étnicos e grupos religiosos também, tá? Tem rebeldes aí que estão em, né, em articulação, são esses grupos de autodefesa que não discriminam por religião, né? Até querem criar um espaço, um território, um, um local mesmo de convívio que não tem intolerância religiosa ou intolerância étnica, tá? Diferente aqui do ISIS, que a gente viu, a gente pôde acompanhar pelos noticiários, né? Eles fazendo um monte de atrocidades, é, matando pessoas e transmitindo pela internet ao vivo, tá? E aí esse grupo, né, o Estado Islâmico, eles querem um território que possam criar essa nação onde ali estariam realmente assim, escolhidos por Deus, que realmente vão seguir a religião do Islã a sério, né, são completamente contra o Ocidente e toda a interferência ocidental. E, né, eles lutam ali por um território, né, fazem a guerra poder também buscam se manter, né, nessa luta, assim, financiando. É uma forma que se mantenha, né, nesse empenho com essa missão aí divina, tá? Aí, na questão, para você ver como estava fragilizado, apesar de ser um governo autoritário, né, com um grande poder militar, os rebeldes e também o Estado Islâmico chegou um momento que tinha ocupado muito, a parte muito grande, estava sob domínio muito grande dos rebeldes e do Estado Islâmico também. E aí, em 2015, a Rússia entrou na guerra ao lado da Síria, apoiando a Síria. Por que a Rússia entrou do lado da Síria? Porque a Rússia ela tem uma base militar em território sírio, que é um local onde dá acesso a ela ao Mediterrâneo, então é um ponto estratégico. Além também de que o governo do Al-Assad, o pai, né, ele já desde a época do século XX ele estava do lado da União Soviética, tá? Por isso essa base militar. E a Rússia aí nessa região, ela tem um controle da distribuição dos gases, de gás,
né, e oleoduto também de petróleo. Então, ela tem um interesse em manter o Al-Assad, né, um ditador, gestionando, né, controlando o país, né, no domínio desse governo autoritário por ser interesses econômicos, tá? E daí, quando ele entrou na guerra, né, como estava falando, só 10% do território estava sob o controle do governo central. Hoje, já são 60%, tá? Aí aqui alguns dos grupos, né, a maioria dos grupos que estão envolvidos, tá? O Exército Livre da Síria é o primeiro grupo de oposição que é criado, formado por civis sírios, né? Também é um exército que é chamado de rebelde, assim, genericamente. É o Exército Livre da Síria. A gente tem os Estados Unidos que intervém, né, se colocando contra o governo do Al-Assad, por ter, historicamente, né, ser contra a Rússia, e ela quer ali é de interesse dos Estados Unidos um presidente que seja um pouco mais moderado, né, um pouco mais, que esteja do lado, né, esteja menos próximo da Rússia, tá? Então, a Rússia, né, como eu tinha dito, ela quer manter o monopólio do fornecimento de gás para a Europa. Então, os Estados Unidos e a Rússia combatendo, lutando aí economicamente, né? Não é só uma guerra, é sempre interesses econômicos envolvidos. E aqui no Oriente Médio a gente vai ver que também os interesses eles giram em torno da religião, né, das crenças, tá? Irã e Israel é uma disputa que se acirrou recentemente, tá? Nessa última década. Quer dizer, é histórico também, né? Mas que nesse caso aqui do conflito sírio é o Irã fortalecendo grupos que se opõem a Israel, que a gente vai ver mais para frente, tá? Essa questão, vamos nos debruçar aí sobre essa questão dos conflitos israelenses e palestinos, israelenses e árabes, tá? E o Israel ataca territórios iranianos, aproveita para atacar, tá? Da mesma forma, a Turquia também ela aproveita para atacar grupos de resistência curda, tá? Que é um outro grupo que também é chamado de rebelde. São, na verdade, são vários grupos, né, que formam um exército e que a gente vai ver o que é o curdo, né? O nome do exército deles é a Força Democrática Curda, tá? Que aí os curdos é o maior grupo étnico no mundo que não tem um território para si, né? Não tem um Estado-nação curdo, não existe o Kurdistão. E aí por muitos anos eles lutaram, buscaram, né? Tinham interesse de formar esse país, Kurdistão, tá? Como, né? Um propósito de ter essa área do Kurdistão como um lugar de garantia, né, da defesa, da liberdade. Os curdos eles não são, em maioria, árabes, também é uma outra religião agora que eu esqueci o nome, tá? E, né, diferente, não são islâmicos, né? A gente vai ver, na verdade, que nem todo islâmico é árabe. Isso aí, às vezes, é complexo, mas é verdade, tá? Mas não vamos pular os passos. Continuar falando aqui dos curdos, que estão ali na parte norte e nordeste, a gente vai ver na próxima imagem. O ISIS já falei, né, que eles querem a criação de um Estado que seja radicalmente religioso, tá? E aí também tem uma divisão entre o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, tá? Outro grupo extremista. Aí aqui é o mapa mais recente que eu achei, ele está em inglês, tá? Esse SDF, que é o amarelo, é as Forças Democráticas Sírias, ou seja, os rebeldes sírios, e o FSA é a Free Syrian Army, é o Exército Livre da Síria, tá? O verde, na verdade, desculpa, o verde são os dos sírios e o amarelo são dos curdos. Aqui, essa parte aqui com bolinha, né, que tem as bolas, é onde está sob o domínio, com o território sob o domínio do ISIS, ou seja, do Estado Islâmico, que já foi muito maior, já pegou uma parte muito maior. E aqui a parte principal, que tem 62%, é do governo central da Síria, né? Ou seja, do ditador Bashar al-Assad. Como eu falei, em 2015 era só 10%, era só esse litoral aqui, só essa parte do canto.
A gente tem aqui Damasco, uma cidade grande, Alepo também, a capital, beleza? Então, e aí, né, entrando nessa questão mais específica dos conflitos religiosos, acontece que a família Assad, ela é xiita, que é um grupo representado pela minoria dos muçulmanos que se tem no mundo, tá? E a população síria é, em sua maioria, sunita, então tem uma insatisfação, né, de quem está controlando ali é pertencente a uma linhagem diferente. Essa divisão sunita e xiita, ela foi feita a partir, né, lá atrás, quando Muhammad, Maomé, que é o profeta, o maior profeta da religião islâmica, ele morreu, isso nos anos 600, mais ou menos, nossa era, aqui depois de Cristo, né? Ele morre e aí tem uma briga para saber qual que é a linhagem, ou seja, qual família que iria ser o representante para poder governar, né? O povo árabe, povo muçulmano, quer dizer, desculpa, o povo muçulmano. E aí, com isso, se tem essa questão de que os sunitas falam que são da linhagem, eles são da linhagem direta, por isso o termo significa justamente o povo da tradição, e os xiitas seria do genro dele e que lutam por dominar. Tem povos, tem países como a Arábia Saudita, que é principalmente sunita, a população maioria, e tem outros que são os xiitas, que é o caso, por exemplo, do Iraque, tá? Do Irã também e do Bahrein. Detalhe que o Irã, ele é islâmico, mas não é árabe, tá? Ele é persa. É um grupo étnico diferente, mas é da religião do Islã e a maioria no Irã é da linhagem dos xiitas, tá? E aí nos países como a Arábia Saudita, que tem governado, que é governado por sunitas, os xiitas geralmente eles são a parcela mais pobre. Lembrando que a Arábia Saudita é controlada pela até a família do Bin Laden, né? E que é uma família muito, muito rica. A gente vai ver isso na próxima não, mas em aulas futuras, nós vamos ver conflito aí entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita, né? O ataque às Torres Gêmeas, essas coisas. Então, para explicar um pouco melhor, que possa ter ficado confuso, é que árabe, curdo, turco e persa são grupos étnicos, beleza? Vocês entendem quando eu falo grupo étnico? Sim. Show, etnias diferentes, né? Enquanto que os xiitas e sunitas são dentro do islamismo, da religião do Islã, né? Mas são correntes diferentes. E a gente tem que nem todo muçulmano é árabe, né? E nem todo árabe é muçulmano. Também da mesma forma que nem todo mundo na Turquia é turco, porque não, né? Não é que todo brasileiro, todo mundo no Brasil é brasileiro, né? Praticamente. Mas lá, né? É só 80%, só não, é a maioria, mas são 80%. Tem aí, por exemplo, os curdos, que ocupam parte do território da Turquia. Como eu falei, eles não têm um país, né? Não existe o Kurdistão. Então, eles estão ocupando parte aí do Iraque, do Irã, da Síria, da Armênia. Como eu falei, o Irã ele é persa, tá? Maioria xiita e O persa. Emílio, Oi. no slide anterior, é, nem todo mundo é, nem todo mundo é, nem todo mundo na Turquia é turco. Eles Isso. são o que exatamente, então, a outra parte? Então, você tem, por exemplo, os curdos que moram que ocupam, né? Que moram, residem, vivem sua vida no país da Turquia, Entendi. entendeu? Esse é só um exemplo. Tem outros grupos também que a gente pode incluir, né? Vai ter, sei lá, por exemplo, pessoas que são gregos, né? Que é outra etnia, mas que é uma região ali, Albânia também. Mas pensando aqui nessa questão do Oriente Médio, é mais a ocupação, mais o uso do território por parte dos curdos também, beleza? Ok, obrigada. Nada. Então, aqui, a questão de Israel e Palestina, slide, vocês vão perceber que está com bastante coisa escrita, porque é bastante informação, bastante complexo também, tá? E envolve muitas coisas, tá?
Então a gente tem, né, que se trata de um conflito étnico-religioso, porque a Palestina é o mundo árabe, Israel é o mundo judaico. Então são duas manifestações religiosas que se confrontam há muitos, muitos séculos e também tem a questão da ocupação do território, né? Por quê? Os judeus, eles, né, o reino de Israel, que está descrito na Bíblia Antiga, é aonde é o território da Palestina, tá? E aí eles são expulsos pelo Império Romano, que é quem ocupava, quem tinha o domínio sobre a região da Palestina na época, né? A gente sabe, essa época nós estamos falando aí de 70 depois de Cristo, na época até mesmo do nascimento de Jesus. Então vocês sabem que quem tinha o domínio, quem era o maior império, era o Império Romano, tá bom? E aí os judeus, né, depois que foram expulsos, eles tentaram várias vezes retomar, né, a posse do local onde eles moravam e foram expulsos pelos romanos. E aí, após uma derrota, o imperador romano Adriano ele batiza o local de Palestina, que aí é homenagem aos filisteus, que é um dos principais inimigos dos judeus, tá bom? E aí aconteceu, né, a diáspora judia, que levou, né, o povo hebreu, as pessoas judias, para o mundo todo e para a Europa, para a Ásia, principalmente pensando nesse contexto antes, né, do descobrimento aqui do Brasil e da América, mas também depois, né, a gente sabe que por conta da perseguição judia no século XX, teve também bastante migração de judeus para os Estados Unidos, para o Brasil, tá? Mas aí pensando aí nos séculos 12, 15, 13, tem a Inquisição, que a Igreja Católica ela caça os judeus, tem, que são associado a eles, né, o surgimento, eles teriam provocado a peste bubônica, né, que matou muitas pessoas na Europa. Então eles são sempre associados, sempre são bode expiatório, sempre foram séculos passados como sinal de azar, de dano, de prejuízo. E aí, por conta dessa constante inflexão, constante é, conflitos, assim, está sempre sendo perseguido, tendo que se esconder, né, migrando de um local para outro, porque o governo está perseguindo eles. No século XIX surge a questão do sionismo, que seria aí o objetivo de criar um Estado de Israel, pensar um território próprio para os judeus, né, como motivo, assim, como preocupação para que esse local seria, então, um lugar para proteção, a garantia dos direitos, a garantia da vida do povo judaico, tá? E aí surge algumas discussões de onde seria, né? Houve a possibilidade de ser na Rússia, ali também onde hoje é o Estado de Israel. Outro local que foi discutido é no território africano, né? Ali onde tem também judeus, na região da Etiópia, tá? E acabou que foi ser criado ali no Oriente Médio. E aí, é, depois, né, do Império Romano, né, várias guerras, o Império Romano cai, vários impérios, grupos que assumem o domínio dessa região. No fim, quem vai assumir é o Império Turco-Otomano, que fica por aí 500 anos, praticamente, dominando a região, tendo controle da região. Aí, o território da Palestina ali só vai passar para para a mão, né, de outro com o fim da Primeira Guerra Mundial, que o Império Otomano se dissolve, né, entre vários países, um deles a Turquia, por perder a guerra, né, e quem assume então é quem ganhou a guerra, que é a Inglaterra. Então o Império Britânico aí ele sempre, por exemplo, aqui na Declaração de Balfour, isso é em 1917, até mesmo antes de ter acabado a Primeira Guerra Mundial, ele se posiciona pró-sionismo, ou seja, ele aprova a ideia da criação de um governo, mas, né, em outras ocasiões, em outras declarações, a Inglaterra tem uma posição ambígua, assim, fica meio em cima do muro ou se coloca para a Palestina, sempre assim, dúbio, né, um negócio meio esquisito. Mas, em geral, a aliança Israel e Inglaterra vai se consolidando, tá? O que que acontece? Nesse pós-guerra, a gente tem aí crise na Europa,
Então, isso intensifica a migração de judeus para a região da Palestina e a ascensão, né, do nazismo com Hitler na Alemanha, que persegue os judeus, né? Então, a gente sabe que isso vai fazer com que a imigração, né, o fluxo de judeus para a Palestina aumente, tá? E aí também, por exemplo, a Alemanha, a Inglaterra, nesse período, ela cria, assim, uma forma de conter um pouco, porque é um momento que está acontecendo muitos conflitos ali, já antes da Segunda Guerra Mundial, entre os judeus e os palestinos, e aí ela cria um mecanismo aí para poder conter um pouco a compra de terrenos, né, de lotes, de áreas por judeus na área da Palestina. E aí, por isso essa posição ambígua, né, assim, contraditória às vezes com o que ela estava fazendo de política externa, beleza? Aí aqui, ó, isso aqui é a cidade de Jerusalém, no centro. Isso aqui é um mapa da Idade Média, né, que mostra como que, a partir desse mapa, né, a gente tem... Os mapas, eles sempre refletem a percepção de mundo, tipo, o entendimento, e também, assim, tem interesse, né, por dentro. Aí o mapa da Idade Média mostra o quê, né? Justamente a região do Oriente Médio, a cidade de Jerusalém, que é a cidade sagrada para o islamismo, para o cristianismo e para o judaísmo, entre os três continentes, entre os três principais, estaria aí no centro do mundo, né? A partir da análise do mapa, a gente vê que, para as pessoas daquela época, Jerusalém era o centro do mundo, né? Para quem confeccionou o mapa, Jerusalém é o centro do mundo. Assim, é um papel muito importante, né? É de grande relevância, né? Essa, essa região. E aí o que acontece? Em 36, então estamos falando antes da Segunda Guerra Mundial explodir, a polícia britânica ela assassina um líder árabe, e aí isso provoca a revolta nacionalista árabe, tá? É aí que eles são contra a migração judaica, também se colocam contra o domínio colonial da Inglaterra, tá bom? É isso, né, a Inglaterra, apoiada pelos judeus, reprime e provoca muitas mortes, tá? Acabou a Segunda Guerra Mundial, é criada a ONU, né? Essa entidade que tem como objetivo aí quase que ser um governo mundial, né? Tá aí analisando as questões a nível global e fazendo a mediação de certos encontros, de certos acordos econômicos, né? Políticos, militares também. A ONU, ela cria, né? Ela lança um plano e que é um planejamento, assim, um mapa que mostra qual que seria a área do Estado de Israel e do Estado da Palestina, para poder oficializar esses dois estados, tá? Só que isso vai em votação, o Estado, e é aprovado esse plano, tá? E o Estado de Israel fica de acordo com essa determinação, tipo, o povo judaico, né? Para os ministros, né? Para os políticos de Israel, né? Eles concordam com isso, mas os políticos da Palestina ficam em desacordo, porque a gente vai ver que a Palestina, ela, né, era a maior ocupante, o povo palestino era a maior ocupante do território dali dessa área, e com esse plano eles perdem, né? A maior parte, 55%, fica para os judeus. Eles alegam também que os judeus ficaram com as terras mais férteis, tá? E aí, né, em maio de 48, ou seja, no ano seguinte, o líder judeu ele declara independência. E aí, insatisfeito com isso, a Liga Árabe, que é formada por Egito, Jordânia, Síria, Líbano, Iraque e os palestinos, eles atacam Israel para não permitir a consolidação, né, o triunfo aí do Estado. Só que depois, né, de um ano de guerra, Israel vence, sai vitorioso, e além disso ele se expande sobre a área, né, que ficou delimitada pela ONU para a Palestina. Então, a gente tem, por exemplo, aí o território da Cisjordânia e também a faixa de Gaza, tá? Que são, na verdade, a faixa de Gaza, desculpa, e a Cisjordânia, elas são absorvidas por outros países árabes, tá? É,
E aí, em 64, é criada a OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina, liderada pelo Yasser Arafat, é um nome importante, uma figura importante para esses próximos anos aí de conflitos, tá? Então, essa insatisfação provoca a Guerra dos Seis Dias, em 67, uma guerra que durou literalmente 6 dias, tá? E aí o que aconteceu? Israel, ela invade de forma né, de supetão, invade o território da Palestina, tá? Também do Egito, da Síria, e, e marcha, né? Ele triunfa ocupando, expandindo aí, ocupando mais áreas, tá? Daquilo que tinha sido determinado em 48, beleza? E aí alguns dos territórios que foram incorporados por Israel foi a Península do Sinai, na faixa de Gaza, as colinas de Golã, né? Esses pontos aqui, por exemplo, Sinai, as colinas do Golã, são todos pontos importantes, assim, né? Como a cidade de Jerusalém, são pontos importantes para a religião, né? Para a crença, locais sagrados, tá? E aí, né? Na perspectiva de Israel, né? A história sempre tem vários lados, né? Sempre tem dois lados. O lado de Israel diz que foi um ataque preventivo, porque o Egito estaria ali planejando, né, atacar Israel. E os países árabes falam que foi um ataque covarde, injustificado, e que Israel, tipo, né, se baseou em mentiras e que a ideia não era defesa, mas sim expandir o seu território, tá? Aí aqui, ó, a gente pode ver as colinas de Golã aqui, próximo da Síria, que é incorporado por Israel. Também a área aqui é onde está a cidade de Jerusalém, capital religiosa, né? E a Península do Sinai, uma área bem grande, tá? Que foi incorporada por Israel depois da Guerra dos Seis Dias. E hoje é assim que está o mapa, assim que está a distribuição do território. Né? Em preto as áreas palestinas e em cinza as áreas de controle israelense, sendo que tem aí, a gente vai ver, entender melhor o que são essas colônias judaicas que estão em território palestino e como que aconteceu isso, por que isso se mantém. Então, vamos lá. Aí, né, dando continuidade a essa sequência. Em 70, a OLP ela fracassa, né, quando tenta dar um golpe como ela perde, né, a OLP perde a Guerra dos Seis Dias, ela, né, é exilada, ela é afastada aí. Aí ela vai para a Jordânia e nisso ela tenta dar um golpe e controlar a Jordânia. Tipo, pô, perdi área lá, né, da Palestina, vou dar um golpe aqui no governo da Jordânia para poder assumir isso aqui, só que ela perde, né, fracassa nessa tentativa de golpe e vai para o Líbano. A OLP ela vem para cá, para o Líbano, aqui em cima, ó. Beleza? Então, vamos lá. Aí em 72 tem uma ala integrante da OLP que chama Setembro Negro, ela sequestra atletas israelenses, tá? E aí esse conflito ganha notoriedade, né? Os países a nível mundial começam como Estados Unidos, Rússia, começam a se meter, né? A tomar posições, a apoiar, tá? Isso foi na Olimpíada de Munique, em 1972, ou seja, né? Na Alemanha, 72, um grupo radical que sequestra atletas israelenses e mata eles, tudo mais. Isso chama a atenção da mídia mundial, beleza? Aí em 73, né, ficou conhecida aí a Guerra do Yom Kippur. O Yom Kippur é o dia do perdão para os judeus. Então, foi justamente pensando nesse feriado, né, religioso, nesse feriado já nacional, já que havia agora um território, né, israelense, mas antes disso um território religioso, né, e cultural dos judeus, exclusivamente dos judeus. Os países árabes aproveitam esse dia de descanso, né, que é um dia do perdão, né, eles não podem trabalhar e tal, não podem realizar tarefas, tudo isso. Eles aproveitam e invadem o território judaico, né, de forma, tipo, com o objetivo de se vingar, aí dar um ataque surpresa que nem Israel fez na Guerra dos Seis Dias, tá? Aí eles recuperam, e nisso eles
saem vitoriosos, recuperando o território da colina do Golã e também a península do Sinai, territórios importantes. Mas aí os Estados Unidos ele intervém, manda tropas apoiando Israel e toma de volta, tá? Isso faz com que em 74 a Palestina que estava, né, depois da Guerra dos Seis Dias estava fragmentada, né, se dispersou, foi para a Jordânia, parte foi para o Líbano, parte era mais radical, cometeu alguns atentados, parte queria negociar porque percebeu que contra os Estados Unidos Israel era impossível competir militarmente, estava muito atrás na tecnologia também, né? Então, mas em 74 tem uma unificação e a OLP ela é conhecida pela ONU, reconhecida pela ONU, tá? Só que os Estados Unidos e Israel, né, discordam com a ONU e consideram esse um grupo terrorista, tá? Mas aí em 70, né, uma ala, a ala principal, a ala do, 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 como é o nome do cara? Do Yasser Arafat, tá? Ele faz um... Não, mentira. O do Egito. O acordo com a Palestina é depois. Primeiro aqui em 79, gente, tá? Só para consertar. É um acordo com o Egito, é o acordo de Camp David, que os Estados Unidos faz a mediação, beleza? Entre Israel e Egito, tá? E aí isso provoca, alguns anos depois, o assassinato do líder egípcio, né, por membros da Jihad. O que é a Jihad? A gente ouve aí no noticiário os jihadistas, né, que é o grupo que até hoje são os mais radicais, tá? É o da Guerra Santa Islâmica, beleza? Eles são contra esse acordo de paz com Israel, eles não aceitam isso e assassinam um líder que fez um acordo de paz, beleza? E nesse acordo Israel devolveu a Península do Sinai, show? E só que em 82 os israelenses invadem o sul do Líbano para combater a OLP. Nessa época ainda não tinha nenhum acordo, tá? E os árabes libaneses mais radicais criam o Hezbollah, outro grupo ativo até hoje, muito importante, beleza? E aí começam as intifadas, tá? Que é a rebelião popular da Palestina. A primeira vai acontecer em 87, na faixa de Gaza e nas Cisjordânias, territórios esses lutando contra as forças israelenses, beleza? Aí nisso é criado o Hamas, outro grupo ativo até hoje, que é o grupo que até hoje controla a região da Palestina, e o movimento de resistência islâmica, que é um grupo, é o Hamas, né? Movimento de resistência islâmica mais radical, que é a OLP, beleza? A OLP em 93, aí sim ela vai assinar um acordo de paz com o Rabin, que é o primeiro-ministro de Israel, e o Arafat. Eles assinam um acordo de paz e a OLP muda de nome para a Autoridade Nacional Palestina. Então já não, né, a mudança de nome ela significa que não é mais uma organização para a libertação da Palestina, né, mas já reconhecendo ali que é uma autoridade nacional, né, como se já não precisasse mais se libertar, né? Isso gera descontentamento entre os grupos mais radicais dentro dos palestinos, entre os islâmicos, beleza? E aí, nesse acordo, o Estado de Israel reconhece a ANP e a ANP reconhece o Estado de Israel da forma que está, como está distribuído, certo? E aí, com isso, a ANP ela tem a autonomia da faixa de Gaza, tá? E também de Jerusalém Ocidental, ou seja, a parte oeste da cidade sagrada, tá? E a Cisjordânia, ela fica dividida em três zonas. Uma vai ser controlada militarmente e também ocupada por civis da Palestina. A outra controlada pela Palestina, mas que é policiada pelo exército israelense, né? E a outra é controlada civil e militarmente por Israel, que é onde estão esses assentamentos ali, Ô, Israel. Emílio, Oi. o Luiz também fez essa pergunta agora, o que significa OLP. Também queria saber, porque eu me perdi e não... Tá. A OLP é a Organização para a Libertação da Palestina. É um grupo rebelde que é criado, né, um grupo de militar criado para lutar contra Israel na década de 50. Entendi. E aí, Obrigada. aqui na década de 90 ele é transformado, ele muda um pouco o seu caráter
para a Autoridade Nacional da Palestina. Beleza? E aí, né, após esse acordo, né, da mesma forma que tem a insatisfação do Hamas, né, que é mais extremista do lado islâmico, né, e discorda desse acordo, não concordando, né, não mais em comunhão, né, em harmonia com o que foi decidido pela ANP, né, a ex-OLP, também acontece a mesma coisa do lado dos judeus, e aí acontece que um extremista de extrema-direita, um judeu de extrema-direita, assassina o primeiro-ministro que né, fez o pacto de paz com a ANP, tá? O Hamas, eles querem a destruição de Israel, tá? Eles não aceitam, não querem não só que recua, mas eles querem a destruição, tá? E aí Israel, né, mantém as tropas na Cisjordânia, isso contra o entendimento assim ético e político assim nacional, tá? A ONU discorda disso, outros países também a nível mundial discordam. E além disso, ele constrói assentamentos de judeus para judeus em territórios palestinos, tá? E além disso, ele ainda faz uma cerca, constrói um muro cercando o território árabe ali, beleza? Aí em 2000 vai ser as segundas intifadas, ou seja, esses atos de resistência, né, do grupos islâmicos, tá? E aí esse foi de caráter de atentados suicidas, explodindo bombas em território israelense, entrando nas sinagogas, né? Sinagoga é a igreja dos judeus, nas ruas também, entendeu? Em locais sagrados e por aí vai, tá bom? E aí isso faz o quê? A consequência dessa segunda resistência, né? Segundo movimento de resistência, as intifadas, feita pelo Hamas, provoca a resistência das tropas israelenses da faixa de Gaza em 2005, tá bom? Aí atualmente a situação é o quê? Vamos ver o que é a situação atualmente, né? Vocês viram que são muitos conflitos, muitas questões, a zona é intensa, né? E que né, a tomada de decisão política por determinados grupos desagrada, né? Outros, né, a gente vê também que não é um negócio tão simples, é Israel contra a Palestina, mas dentro de Israel você tem posições contrárias, né, dentro de israelenses. Dentro da Palestina você vai ter também grupos contrários e por aí vai. Fora os agentes externos, os grupos externos que dão suporte, né, que financiam as guerras também. Tá? Tem filme, não sei se vocês já viram, é O Senhor das Armas, que é o período anterior. Eu acho que ele retrata, que é a história real, ele retrata um traficante de armas russo, só que eu acho que é na década de 90, não é atual, dos conflitos atuais, mas que mostra como que as armas, né, produzidas, né, a indústria bélica, a tecnologia bélica dos países desenvolvidos chega a regiões assim mais de convulsão, assim, né? As zonas mais tensas, conflitos mais tensos no território da África. Então, assim, tem toda uma indústria, né? A mercadoria das armas, né? Que circula aí. E até ele fala, né? Que o que ele está fazendo não é um negócio ilegal, né? Ele não entra na questão se é certo ou errado, mas ele fala, não é ilegal, estou vendendo uma coisa que, tipo, empresas produzem, que países produzem e eu comercializo, né? Aí vai assim alimentando guerras civis, guerras também entre etnias diferentes, entre povos diferentes na África e na Ásia, beleza? Então, continuando aqui, até também tem o Homem de Ferro, aquele filme, né? O Homem de Ferro, ele também, quando ele é sequestrado, ele vê que as armas né, da empresa dele, o Shark, uma coisa assim, né? Os mísseis, tal, as armas estão lá no Oriente Médio, ali na região do Oriente Médio, que estão alimentando a matança danada, né? Nesses territórios, beleza? Então, a Cisjordânia, né?
a principal divisão que tem entre os palestinos é o Fatah, que é do o Arafat, né, aquele que assinou o Tratado de Paz com Israel e que tem o domínio na região da Cisjordânia, que é um grupo mais moderado, beleza? E enquanto, né, e parte desse domínio a gente viu, né, está invadido e controlado por Israel, pelas forças militares de Israel, tá? Que segue aí construindo assentamentos nessa área. A Gaza, faixa de Gaza, né, a região que mais sofre com a guerra, porque mantém um embate vivo, ativo, né? Até mesmo agora na pandemia, né, tá acontecendo, tipo, mandando mísseis para Israel e Israel respondendo, né, devolvendo com mísseis também, com bombas, a região da faixa de Gaza. Então, assim, tem muitos danos, né, muitos prejuízos econômicos, civis, né, sociais, assim, um negócio insustentável de se manter uma boa economia, bons padrões de vida para as pessoas, por aí vai. Até mesmo que é uma faixa pequena, onde muita gente já morreu, muita gente já saiu, conseguiu também, né, ocupa aí a posição de refugiado para outros lugares, né, não só ali no Oriente Médio, mas para a Europa também, tá? É, e aí tá sobre a faixa de Gaza, está sobre o domínio dos mais radicais, que é o Hamas, né? E aí tem a ruptura entre esses dois principais grupos, a ANP e o Hamas, né? Israel, contrapartida hoje em dia, é uma potência tecnológica, na produção também de ciência, é, na agricultura no deserto, é, também dessalinização da água, tá bem avançado assim economicamente, militarmente e de tecnologia, tá bom? O Emirados Árabes Unidos recentemente tem visto Israel como aliado, tem estabelecido relações comerciais e econômicas, pensando aí no futuro próximo, né? Pensando no futuro que é meio que até presente, né? A gente vê aí o barril de petróleo, o preço do barril de petróleo baixo, né? O Emirados Árabes durante o século XX também viveu aí com baseado num tripé da venda do petróleo, né, na área econômica, governado por um ditador e com um discurso anti-israelense, né, anti-Israel, anti-Estado de Israel, mas que ultimamente tem se aproximado por ver Israel como um importante aliado ou não aliado, tá? Esse conflito entre Israel e Palestina, ele está longe de se encerrar, muito longe, tipo, mas na semana passada teve um acordo que foi mediado pelo Catar e também com o apoio do Egito, que deu uma abrandada aí na situação, entendeu? Isso é bem recente, foi de semana passada. Aí nesse acordo, tipo, o Catar chegou com uma mala com milhões de dólares e deu para o Hamas. E aí parou um pouco de atacar as cidades de Israel próxima à faixa de Gaza. Israel também tirou um pouco o pé do acelerador e também abriu as fronteiras, né? A Catar foi fazer esse papel de mediar porque por conta da pandemia e tal, que estava fechado, assim, tava as fronteiras terrestres fechadas, estava dificultando o acesso à saúde, né? Já que a faixa de Gaza é bem precária a questão de saúde, né? A gente vê constantemente aí noticiário, a gente vê ou Israel ou míssil Estados Unidos que está acertando escolas, acertando hospitais, da mesma forma também mísseis do Hamas que ataca pontos assim, né, sociais em Israel. Beleza? E aqui, ó, para poderem acompanhar a forma como se deu esse desenvolvimento assim, né, da ocupação do território. Esse aqui é antes, esse primeiro mapa, ele é antes do plano da ONU, que é a região da Palestina, que tinha na parte verde ocupada pelos palestinos e essa parte laranja aqui ocupada pelos israelenses. Aí o plano da ONU foi esse aqui, né, como a gente viu, 55% ser ocupado por Israel,
por israelense e 45 palestinos. Aí já começa a desavença, né? Na verdade, até antes, a gente viu que já tinha desavenças antes, né? Antes da Segunda Guerra Mundial, com as constantes migrações, as frequentes migrações judaicas. Mas aqui já tem a Palestina se negando. Aqui, as consequências da Guerra dos 6 Dias e, né, os desdobramentos aí dos conflitos de Yom Kippur, os acordos até a década de 60 ficou desse jeito, né? O controle palestino foi diminuindo cada vez mais. Esse aqui de 2010, ou seja, 10 anos atrás, reflete mais ou menos hoje, o mapa de hoje seria bem próximo, mas aqui, né, a faixa de Gaza, esse canto aqui que é controlado pelo Hamas, que é o grupo mais radical, e aqui a Jordânia, controlada pelos ANP, né? E onde a gente vê que dentro da área palestina tem controle também israelense. Tem, tem construções, né? Assentamentos, territórios israelenses. E aí, gente, chegamos ao nosso fim. Tem aqui um material complementar que eu vou passar para vocês, que vai poder ficar mais claro. Renata, qual o regime político? Então, a faixa de Gaza é dominada por uma milícia, né? Uma milícia armada, um grupo armado e radical, extremista. A Jordânia também é controlada pela ANP, que é um pouco mais moderada, mas assim, não sei como é que se dá a questão eleitoral, sabe? E se aí você está perguntando, né? E Israel seria uma democracia, né? Ela é democracia parlamentar, né? Tem o primeiro-ministro, que é o que tem mais importância. Foi? Era isso mesmo que você estava perguntando? O primeiro-ministro é o que tem mais show de bola. O primeiro-ministro é o que é o porta-voz, né? É o que tem maior importância. Aí o que a gente pode falar também, né? O primeiro-ministro dos últimos anos aí de Israel, o Bibi Netanyahu, ele é assim contrário à Palestina, tipo, bem difícil um acordo de paz, né, nesse sentido, com a Palestina. Também tem uma aproximação, né, compartilhada, ideológica assim, compartilhada com o Trump, né? O Trump é amigo, né? Sempre tá ali e tal. E, e a aproximação também, né, de Israel com os Estados Unidos, que já não é de agora, intensifica o conflito Israel-Irã, que também não é de agora, tá? Então, assim, fica difícil uma aproximação, assim, uma resolução dos problemas, desses conflitos. A gente tem também recentemente, né, que os Estados Unidos mudou a embaixada de Israel, né, para Jerusalém. E assim, de início, teoricamente, era uma cidade, né, era um território que ia ser universal, que é o que ficou decidido pela ONU, por ser uma área de interesse, de importância não só para os judeus, mas para os cristãos, também para os islâmicos. Só que, né, Israel, com as guerras, tomou a posse daquele território, e aí, né, tem uma cobrança para que ele devolva, e, e né, Estados Unidos mudando a sua embaixada para lá, né, ele assim está legitimando, está apoiando claramente Israel, né? Então, Evelyn, é, não vou saber te dizer, vou pesquisar. Seria bom que tivesse alguma coisa, não só documentário, mas mesmo filme, né? Vou pesquisar, vou passar para vocês. Esses vídeos que eu estou indicando para vocês, está no final da apresentação do slide. Eles mostram, né? Contam, assim, fazem tudo isso que eu falei com vocês hoje, né? Vai mostrando essa série de acontecimentos, né? Tem um mapa e tal, vai fazendo de forma bem dinâmica
interessante, vai ser bom para complementar a discussão. Agora, Leandro, né, está perguntando se os territórios, por que os territórios são tão disputados? Então, são territórios que estão descritos na Bíblia e aí também no Alcorão, que são livros sagrados, né, para os judeus e para os islâmicos, também, né, a Bíblia, né, os judeus e o Alcorão para os muçulmanos. E aí, então, existe, né, para início de conversa, essa questão, né, de resgate, assim, né, ancestral da ocupação desse território, do uso dessa terra, né, que está aí descrito por Deus. E aí, tanto um quanto o outro falam que são eles o povo escolhido por Deus para poder ocupar aquela área. Além disso, tem também, né, vai se alimentando, né, o sentimento aí sionismo, né, não que seja ruim o sionismo, mas a necessidade de se ter essa questão da nação, do território. Os judeus também têm argumentos de que tudo que eles sofreram, né, as consequências, e né, não só na Segunda Guerra, mas antes disso, as perseguições durante a Europa, a Idade Média e tal, eles teriam agora esse direito, essa compensação, entendeu? Que foi determinada pela ONU, né? E a ONU, com a palavra final, seria aí a responsável por estar, né, possibilitando isso. A Palestina também, você vê que já é um grupo étnico, né, que já está ocupando esses territórios aí há séculos e que, né, lutam, né, para permanência nesse local. Tem também fatores econômicos, que é quando a gente vê Estados Unidos intervindo, a Rússia intervindo. Estados Unidos quer alguém que faça relações econômicas, né, trocas comerciais com ele no Oriente Médio e que não seja autoritárias, que não seja do mundo árabe também. A gente sabe que se criou muita condenação, então a xenofobia que a gente vê hoje é relacionada a essa generalização de que todo árabe seria aí, todo islâmico seria uma ameaça, um perigo, seria radical, sabe? Então, essa condenação, né? A Rússia tem os interesses também territoriais dela, é uma área, o Oriente Médio, uma área de bastante petróleo, então briga também por recursos, briga por água também, tem a questão energética da água, que é um local semiárido, né, e que então a água assim tem bastante disputa, bastante importância e que é disputado, né, cobiçado pelas nações, né, aquela noção que a gente sempre vê na geografia, já desde a formação da geografia, de que o território, né, a presença de um território é essencial para a formação de um país, né, para a existência de um Estado-nação, e que o nível de desenvolvimento, o nível de progresso do, do país, né, do Estado-nação, condizente, né, é de acordo com a matriz energética, os recursos. Mas a gente vê que não é só isso, né? Porque a gente vê que o Brasil é rico quimicamente, é rico de recursos, né? Rico com muitos recursos naturais, mas tem uma série de problemas aí. A gente tem, por exemplo, uma dica aí para vocês para a redação, uma referência. É um, um escritor daqui da América Latina que chama Eduardo Galeano, no livro dele da Veias Abertas da América Latina, depois eu vou passar direitinho para vocês no grupo, que ele diz que a existência, né, o surgimento do subdesenvolvimento, né, ou seja, da relação do nível de desenvolvimento dos países daqui da América Latina, né, na verdade, condição, ela se mantém porque ela é essencial para alimentar o desenvolvimento dos países centrais, beleza? Então, assim, essa questão da dependência, né, dentro de uma macroeconomia que se mantém, que se estabelecida aí e mantida
uma bola de neve, beleza? Ficou claro? Vou passar direitinho a referência para vocês. Referência boa. E aí, pessoal, se não tiver mais perguntas, eu vou interromper a gravação. Essa aula já chegou ao fim, vocês já têm outra aula agora. Então, obrigado pela presença, pelas perguntas.